A paz do Senhor Jesus, meus queridos e amados ouvintes. Gostaria de ler aqui uma carta que vocês prestassem bastante atenção. Está escrito assim: o homem será chamado adúltero se for de outra mulher? Enquanto a tua primeira mulher for viva, o homem não poderá casar de novo? Eu gostaria de saber em que livro está escrito esta passagem, porque eu li a Bíblia por várias vezes e nunca encontrei essa passagem ou este mandamento que algumas denominações disciplinam os homens que são abandonados por mulheres infiéis, dizendo que estes que são abandonados e deixados por mulheres infames não pode mais se casar, mas somente se a primeira mulher morrer. Isso que eles impõem sobre os homens que são deixados por mulheres infames, dizendo que só a morte os pode separar, é na verdade uma alteração que não está escrito na Bíblia. Exemplo, a Bíblia diz que no livro de Mateus, capítulo 5, versículo 31 e 32, também em Mateus, capítulo 19, versículo 9, que o homem pode se casar de novo em caso de relações sexuais ilícitas, que é quando ele, sendo um homem honesto, for deixado por sua mulher infame e ela se unir a outro homem, principalmente quando ela se engravidar de outro homem. Nesse caso, o marido fica livre da mulher infame e pode se casar com uma mulher honesta e fiel a Deus e ao marido. Somente por este motivo, o homem tem o direito de se separar e casar novamente. Aí vamos ver aqui em Esther, capítulo 1 e Esther, capítulo 2, todo, e Deuteronômio, capítulo 24, versículo 4, Jeremias, capítulo 3, versículo 1. Porque me baseio no livro de Mateus para pregar sobre o divorciar e casar-se de novo. Porque Mateus verdadeiramente ouviu quando Jesus Cristo falou sobre este assunto. E Mateus realmente foi contado como um dos 12 apóstolos do Cordeiro. Ele sim caminhou lado a lado com Jesus Cristo. Marcos e Lucas foram discípulos do apóstolo Paulo. Neste assunto sobre o divórcio, eu prefiro ficar com Mateus, pois Marcos e Lucas e Paulo preferiram não comentar sobre o caso de infidelidade da parte feminina e o segundo casamento para o homem, que foi traído pela mulher infame. Vamos notar outro erro que eles cometeram nas Escrituras. Eles escreveram que foi lançado sorte sobre as vestes de Jesus Cristo, sendo que o profeta do Antigo Testamento profetizou que dividiram as vestes de Jesus Cristo e sobre a túnica é que foi lançado sorte para ver de quem seria a túnica de Jesus. Leia a Bíblia no livro do profeta e confira nos 4 livros do Novo Testamento. Exemplo, Mateus, Marcos, Lucas e João. Veja bem que Mateus e João escreveram corretamente como está escrito no Antigo Testamento, lançaram sorte sobre a túnica e não sobre as vestes. Não estou dizendo que Marcos e Lucas foram mentirosos, mas que eles não estavam bem informados sobre o assunto. Note também que Mateus e João comentam sobre a orelha do soldado que foi cortada com a espada de um dos discípulos de Jesus Cristo.
Marcos e Lucas não comentam sobre este assunto. Podemos notar que, principalmente no livro de Marcos, muitas palavras foram abreviadas ou diminuídas. Por isso, o livro de Marcos é menor do que os outros livros. Observe, as denominações não podem e não devem criar uma doutrina baseada somente no livro de Marcos, pois todos os estudiosos da Palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, sabem muito bem que o livro de Marcos é um livro abreviado, não é um livro mentiroso, mas somente abreviado. Por este motivo, não se pode criar doutrinas baseadas somente no livro de Marcos. Exemplos: as Assembleias de Deus pregam sobre o divórcio baseados no livro de Mateus, capítulo 19, versículo 9. Outro exemplo: as Igrejas Deus e Amor criaram uma doutrina sobre o divórcio baseados somente nas cartas do apóstolo Paulo e baseados nos evangelhos de Marcos e Lucas, que foram discípulos do apóstolo Paulo. Exemplo: Marcos e Lucas não foram discípulos que andaram lado a lado com Jesus Cristo, mas andaram e aprenderam do apóstolo Paulo. Não estou dizendo que Paulo foi um apóstolo mentiroso. Não. Só estou dizendo que Paulo, Marcos e Lucas não estavam com Jesus Cristo no momento em que Jesus Cristo comentou sobre o divórcio. Até porque Paulo só passou a conhecer Jesus depois de alguns anos após a morte e ressurreição de Jesus Cristo. Mas Mateus estava lado a lado com Jesus Cristo. Agora eu faço uma pergunta: quem é maior, Paulo ou Jesus? Quem ressuscitou dos mortos e vive eternamente, Paulo ou Jesus? Em quem devemos acreditar sobre a doutrina do divórcio, em Paulo ou em Jesus Cristo? Paulo não mentiu sobre o divórcio, mas ele abreviou ao falar sobre o assunto, pois ele não toca no assunto sobre a imoralidade sexual. Paulo, Marcos e Lucas não falam sobre este assunto, mas Mateus escreve o que foi dito por Jesus Cristo e os profetas do Antigo Testamento. Exemplo: Mateus capítulo 19, versículo 9, Mateus capítulo 5, versículo 31 e 32, Jeremias capítulo 3, versículo 1, Deuteronômio capítulo 24, versículo 4, e o livro de Esther, capítulo 1 todo, e o livro de Esther, capítulo 2 todo. Não estou dizendo que o pastor Davi Martins de Miranda foi um pastor mentiroso, mas digo que Davi Miranda não era um homem que tinha um grau de escolaridade superior e, por não ter muito estudo, ele entendia que poderia criar doutrinas baseado nos versículos que ele lia. Então, quando ele se deparou com o capítulo 10, versículo 11 e 12 de Marcos, ele já criou uma doutrina contra o divórcio de modo em geral. Digo que ele não sabia que somente Mateus e João foram contados como um dos 12 apóstolos e que Marcos e Lucas foram discípulos do apóstolo Paulo. Pois para saber sobre este assunto é preciso não somente ler a Bíblia, mas examinar com profundidade as Escrituras Sagradas, pedindo a Deus sabedoria do alto para poder entender verdadeiramente as Escrituras Sagradas e não somente ler e sair com ansiedade, criando doutrinas para querer mostrar para as outras igrejas que a Igreja Deus e Amor é a única e verdadeira igreja dos últimos dias.
Outro erro foi a doutrina criada baseada em um versículo do Antigo Testamento que diz que José barbeou-se para se encontrar com Faraó, pois criaram esta doutrina que os homens que usam barbas ou bigodes não são de Deus, mas do Satã. Podemos observar que José tinha o costume judeu, porque ele era filho de Israel. E o povo de Israel usam barba. E é vergonhoso para os judeus raparem a barba. Mas como José estava no Egito, e o costume dos egípcios é rapar a barba, por este motivo ele teve que se barbear antes de se encontrar com Faraó. Veja na Bíblia escrito que Arão tinha barba, e Arão era sacerdote. Se barba é abominação e é do diabo, então por que Deus não fulminou Arão, pois ele era barbudo? Bom, eu quero dizer que Deus não faz acepção de pessoas. Ele não vai condenar nem o barbudo e nem o que rapa a barba, mas ele vai condenar as pessoas que não têm amor verdadeiro, os que não obedecem os seus mandamentos. E o primeiro é amar a Deus de verdade, e o segundo é amar o próximo como a si mesmo. Ainda temos tempo de se consertar com Deus, com os nossos irmãos, e ao invés de ficar julgando os outros, vamos amar a todos igualmente e não fazer acepção de pessoas dentro dos nossos corações. Porque o homem vê o exterior, mas Deus vê bem lá dentro, o interior dos homens e mulheres. Deus é amor, e quem ama é de Deus, mas quem não ama, mas só vive julgando os outros, soberbos, achando que é melhor do que os outros, avarentos, malvados, etc., não é de Deus, mas é filho do diabo, porque o diabo é orgulhoso, soberbo, se acha melhor do que todos, e é mentiroso e pai da mentira, e astuto e enganador. Nunca se humilha, mas é sempre soberbo e exaltado,